177 dias da prisão do presidente Bolsonaro. Aperta o play, edição. O que significa para você o Brasil? 177 dias da prisão do presidente Bolsonaro. Aperta o play, edição. O que significa para você o Brasil? O Brasil é a nossa casa. O Brasil é de gente como você, das crianças, tá legal? É pelas crianças que nós vamos mudar o Brasil. Contaram-me o que estava escrito nas minhas mãos e eu mostrei. Cento e 177 dias desse meu amigo preso, Borgo. Lu? Pitoli, Bolsonaro solto, presidente da República, um Congresso limpo. Como é que ministro da Justiça vai ter o filho advogando ganhando 250 mil para banqueiro? Mas banqueiro que tem envolvimento indireto ali, de acordo com denúncias da imprensa. Eu estou replicando aqui, tá? Tem o crime organizado aplicando em fundos administrados pelo banco. O banco paga uma mesada de 250 mil, digo mesada porque até agora ninguém sabe o que o filho do Lewandowski e o que o Lewandowski fazia no banco Master, né, naquele período. Mas o ministro da Justiça, que é o chefe, né, que é o líder final da Polícia Federal, que deveria investigar o Banco Master, na verdade era advogado do Banco Master, e o filho hoje, né, até o final do ano passado, recebeu uma mesada, parece que chegou a 6 milhões e meio. Tendo o Bolsonaro a presidência e um Congresso limpo, como é que a mulher de um ministro, que por sinal é um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, está reconhecido, apesar de afastada a sanção, é reconhecido como violador. Como é que a mulher dele vai ganhar 3 milhões e 600 por mês de mesada? Como é que o ministro Cristiano Zanin, por exemplo, vai advogar para o PT, depois advogar para a JIF, consegue com o Toffoli uma suspensão de uma multa de 10 bilhões e depois vira ministro do STF e vota a favor da condenação do presidente Bolsonaro? Como é que vai ter ministro, por exemplo, dando aí passeatas, fazendo Gilmar Palusa pelo mundo? Como é que vai ter ministro que os parentes, um que era padre, outro que não tinha um gato para puxar pro rabo, acaba virando dono de resort com milhões? Não tem, entendeu? Então, esse sistema podre prende o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro defendendo a pátria, defendendo valores cristãos, defendendo aquilo que você falou hoje de manhã, uma mudança na base da sociedade, com várias instituições, organismos, trabalhando a base ali, e contra a roubalheira. Imagina o povo brasileiro acordando, imagina o povo brasileiro entendendo, aquela pessoa mais simples, entendendo que quando ela vai numa UPA e ela não tem médico, ela não tem remédio. É porque roubaram. É porque roubaram ela e ela defende esses ladrões. Você imagina se o povo brasileiro acordar e entender que grande parte da população, principalmente os mais carentes, votam naqueles que mais roubam o Brasil. Então é por isso que o presidente Bolsonaro está preso 177 dias. Porque o sistema precisa, eles precisam roubar o povo brasileiro. E grande parte dos que mais precisam, dos que são roubados, é quem dá apoio para esses ladrões. Bogo, 177 dias. É muito tempo. São 6 meses, meu. 6 meses. E sabe qual que é o único receio que essa turma tem? O único, pelo que a gente faz de análise, é o presidente morrer na cadeia. Porque a questão de moralidade, de legalidade, de justiça, não tem nada. Bogo, Eliane Calmon, que você cita repetidas vezes. Fãzaço, fã número 1 dela. Ela também admitiu que o fim do presidente Bolsonaro foi quando ele assumiu que tornaria definitivamente o Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional. Ou seja, o que virou o Supremo Tribunal Federal na mão desses que aí estão, só virou porque é uma corte que hoje topa tudo, inclusive por dinheiro. Topa falar sobre
síndico de condomínio, sobre questão envolvendo não sei o quê, enfim, essa porcaria que se transformou o Supremo, graças a esses que aí estão, a gente viria ou assistiria um Supremo diferente se fosse uma corte meramente constitucional. Mas, Pitoli, isso é tão simples resolver. Entretanto, acaba com o foro privilegiado. Não, mas daí a mídia chama de PEC da blindagem, para desqualificar a intenção. Pensa o seguinte, Pitoli, vamos supor, Pitoli senador. Tá? Ele vai ser julgado, processado pela primeira instância. Qual que é a narrativa que esse pessoal usa? Ah, mas eu vou ser perseguido lá na minha cidade porque tem um juiz que não gosta de mim, um promotor. Realmente isso pode acontecer. Só que se perder na primeira instância, tem a segunda. Se perder na segunda, tem o STJ. Aí vai chegar no Supremo. Agora, quando começa no Supremo, é o que a doutora Eliane Calmon falou no Pingo nos Is, lá no 2022, acho que foi que ela falou. Sim. No finalzinho ali do ano. Os deputados e senadores são reféns, eles estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe ali desse jeito, instaurar inquérito de ofício. Veja, Toffoli não gostou do fulano, Xandão, instaura inquérito aí, vai pra cima. Mas, ô Bogô, aliado a tudo isso, ou alinhado com tudo isso, nós temos um ponto. Bolsonaro queria transformar o Supremo numa corte constitucional. Toda essa farra, 1.900 processos nas mãos de esposas, filhos, familiares dos ministros. Isso estaria acontecendo? Desse jeito? Promíscuo. Isso é promiscuidade. Estaria acontecendo desse jeito? Não. Pitoli, Aí que faz, prende Bolsonaro. Deixa eu ver. Acaba com a vida desse cara. Deixa eu ver como é que eu vou comentar isso aí para não me enrolar. Eu acredito que se transformasse o Supremo numa corte, como guardião da Constituição, né? Que é para isso que ele foi criado, né? Mas se realmente ele exercesse única e exclusivamente o papel pelo qual ele foi criado, eu imagino, olha, se sobrasse ali 1 ou 2 ministros soltos, eu acho que se tirasse o poder de ameaça nos parlamentares, deixando a Polícia Federal isenta, será que sobraria? Acho que sobraria 1 ou 2 ali soltos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Vamos lá. É complicado. Não, é hora que a gente pensa, né, Boa? Não, eu tô indo para outro. Eu vou para um outro caminho agora. Mas você vai me entender. Eu entendo e aprendi desde cedo. Eu passei por algumas emissoras antes de chegar aqui a Ouro Verde, onde já estou há 12 anos. Eu tive diretores, passei por 2 gravadoras multinacionais. Na primeira, eu tive um presidente, Marco Mainar, um cara brilhante no que se dispôs a fazer. Teve uma ideia, que foi abrir o interior de São Paulo como mercado, colocou a gravadora em primeiro lugar no Brasil. Aí, com o resultado, eu fui para uma outra gravadora, que é a Sony Music. Colocamos em primeiro lugar no mercado. Eu tive gerentes, diretores, eu vi de tudo, Boa, do ponto de vista da disposição de decidir. Porque decidir não é mole não, cara. Decidir não é simples. Tanto é que hoje, essa molecada que aí está com uma dificuldade danada de decidir. Está simplesmente assim, e aí, filho, o que a gente vai lanchar hoje? Não sei, você que sabe. Tanto faz. Porque decidir dá trabalho. Decide aí pra mim, Boa. É melhor. Isso dá trabalho decidir. Pensa pra mim, né? Pensa pra mim, decide pra mim, assume os riscos pra mim. Ontem, por exemplo, meu filho jantou, Mas deixou... a hora que dá a babada, né? Aí chora. Então, não. Você vai entender onde eu vou chegar. Ontem à noite meu moleque jantou. Largou a louça, talher lá na pia. Acordei cedo e falei assim, você vai lavar, bonitão. Eu não tenho obrigação nenhuma de lavar tua louça. Nem tua mãe. Por quê? Ele jantou depois, largou... Não. Vai lá lavar. Você decidiu deixar ali, você vai lavar. Você não tomou a decisão? Você vai lavar. Bom, você vai entender onde eu vou chegar. Por que eu estou dizendo isso? Os técnicos, Boa, muitas vezes o técnico do vôlei, do futebol, os caras podem errar numa estratégia, podem ser surpreendidos com a estratégia do oponente, do opositor. Mas quando você torce por alguém, quando você vibra,
ou ainda mais importante, quando você está jogando com alguém, quando você joga pelo seu time, você já jogou, você foi jogador de polo aquático. Borgo, por mais que o teu técnico estivesse errando, tropeçando, uma estratégia que não era melhor, você ia fazer gol contra? De jeito nenhum. Você ia abandonar? De jeito nenhum. Não vou mais jogar. Por que eu estou dizendo isso, Borgo? Porque esse homem está preso há 177 dias e ele pode ter errado, ele pode ter se equivocado, ele pode ter deixado de ouvir Olavo de Carvalho em alguns momentos, ele pode ter, né, errado quando colocou o Ciro Nogueira, mas ele precisava governar, senão ele seria empichado. Pode ter uma série de problemas e erros ali. Ok. Agora, quem é que teve disposição para lutar pelo Brasil como este homem teve ao enfrentar o sistema, inclusive levando uma facada? Eu lembro de uma fala do professor Olavo de Carvalho dizendo: vocês arrebentaram o Bolsonaro. A presidência é a cereja do bolo. Colocaram ele num sistema podre. Quer dizer, as instituições corrompidas, imprensa corrompida. O Centrão no Congresso. Centrão, Congresso. Aí colocaram o presidente e aí cria-se uma expectativa de que porque ele é presidente, ele tem o poder para mudar. E o poder dele é limitadíssimo. Exato. Só quem está na administração pública, eu sou vereador, mas eu fui já secretário municipal e fui diretor de uma empresa pública aqui em Bauru. Não é fácil montar uma equipe. Não é fácil você escolher não enche as essa mão de pessoas. pessoas que você confia, Borgo. Imagina 500, 5 mil, 10 mil pessoas. Você imagina você, senhora, com o nome, né? Uma pessoa com uma reputação ilibada a vida inteira. Aí o senhor vai lá e indica uma pessoa para ser um ministro. Essa pessoa, com as melhores informações, ela vai lá e ela desvia dinheiro. É o seu nome que está em jogo. E isso é difícil indicar um assessor. Imagina montar um colégio ali, um colegiado de ministros, de diretores. Onde eu quero chegar? Eu não posso abandonar esse cara. Imaginar que Bolsonaro está preso há 177 dias. São 177 tapas na cara de brasileiros que acreditam no presidente Bolsonaro e mais sabem o que ele fez por nós. O despertar, Borgo. Borgo, em 2014, nós estávamos discutindo Dilma ou Aécio. Ô Pitoli, quanto que o Bolsonaro, o PL, governo federal, quanto que mandou para você, para a rádio aqui? Não, é zero. Nada, né? Pelo contrário, todas as vezes que eu fui convidado a participar de qualquer evento, eu fui pela minha conta. Certo. Quantos votos você teve na última eleição? Eu nunca disputei uma eleição. Você nunca disputou, né? Então, olha que coisa, né? Nós temos um senador da República, Marcos Pontes, que teve 10 milhões de votos. Cadê o homem? Vá. A lua. Cadê? Porque foi eleito, foi ministro. Quando foi deputado, teve 48 mil votos para deputado federal. 43.207 votos. Olha o Pitoli humilha. Não, a memória dele é... Mas enfim, 43 mil votos. Deputado pela esquerda, né? Aí virou ministro pelo presidente, cumpriu o mandato inteiro, foi senador, saiu candidato a senador. De 43 mil votos, foi para 10 milhões de votos, senador. 8 anos ali garantido. Cadê esse homem? Eu votei nele, hein? Eu também. Claro. Não tinha alternativa. Márcio França ou ele? O Tarcísio, governador do estado de São Paulo, teria alguma condição de ser governador se o presidente Bolsonaro não tivesse colocado a mão? Hein? Vamos ser realistas. E quantos não pegaram carona no sobrenome? Será que o que essa turma que se elegeu, que levou dinheiro, que apoio de partido, enfim, mas será que essa turma está fazendo o possível pelo presidente? Hein? Pensa nisso aí. E o que eu já falei, faça um exercício. Então, se você achar, pode ser que sim, pode ser que não, se fosse o seu filho preso no lugar do Bolsonaro, o que essas pessoas estão fazendo seria o bastante? Você estaria contente de ver o seu filho preso com a atitude dessas pessoas? Felipe Martins, bom. Felipe Martins está aí. É isso Você aí. conhece a mãe dele, né? Conheceu os Dona pais? Cláudia e seu Carlos Antônio. Pois é.